conforto para milhões de brasileiros. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. Além do aumento na base da remuneração do país, teve mais novidade nesse feriado. O valor até R$ 2.640 por mês não pagará mais nenhum centavo de imposto de renda. As medidas aliviam o bolso do trabalhador, mas apertam as contas do governo. É o chamado cobertor curto. Afinal, Lula vai conseguir cumprir as promessas de campanha e ainda assim equilibrar os gastos no primeiro ano de gestão? A resposta virá nos próximos 7 meses. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Grande Debate. Estamos ao vivo na TV pelo canal 577, no YouTube, no Prime Video e no Samsung TV Plus pelo canal 2042. A partir de hoje, o salário mínimo do trabalhador brasileiro é de R$ 1.320. O aumento representa um ganho real, ou seja, acima da inflação, de 2,8% e era uma promessa de campanha de Lula. O reajuste já tinha sido anunciado pelo presidente em primeira mão à apresentadora da CNN, Daniela Lima, em fevereiro e foi oficializado neste domingo após um pronunciamento nas rádios e nas TVs. Vamos ver um trechinho. O salário mínimo passa a valer R$ 1.320 para trabalhadores ativos e aposentados e pensionistas. É um aumento pequeno, mas real, acima da inflação, pela primeira vez depois de 6 anos. Nos próximos dias, encaminharei ao Congresso Nacional um projeto de lei para que esta conquista seja permanente e o salário mínimo volte a ser reajustado todos os anos acima da inflação, como acontecia quando governamos o Brasil. Muito bem, o aumento que passa a valer hoje pode ser até pequeno para quem recebe, claro, de R$ 18, mas o impacto para os cofres públicos é bilionário. Isso porque, além de ser a base de remuneração do trabalhador, o valor do salário mínimo também serve como base para a previdência e para o reajuste dos benefícios sociais. Ou seja, a equipe econômica da gestão atual abraçou 2 grandes missões. Ao mesmo tempo que precisa cortar os gastos para atender a meta de resultado primário estipulada na nova regra fiscal, precisa também repor os recursos de políticas sociais e aumentar os investimentos no país. É uma conta que parece, para nós, leigos, não fechar. Mas eu vou conversar agora com o Caio Coppola e o Zé Eduardo Cardoso. Os dois estão comigo, então, para esse primeiro bloco, você já sabe. Bom dia, boa semana, feliz Dia do Trabalhador para os dois. Eu vou começar com o Zé Eduardo Cardoso. O governo vai conseguir equilibrar políticas sociais e redução de gastos? Bem, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem nesse momento. Eu acredito que sim. Na verdade, a própria afirmação do arcabouço fiscal e iniciativas que começam a ser tomadas pelo governo federal mostram que isso será possível, ou seja, que isto pode ser alcançado. E, ao mesmo tempo, o governo cumpre o seu objetivo, a sua meta, a sua premissa política de redistribuir renda e de valorizar os menos favorecidos do país. Ou seja, pela primeira vez em muitos anos, nós teremos agora um aumento real do salário mínimo, coisa que não acontecia no governo anterior. Aliás, eu quero lembrar que a própria Folha de São Paulo havia divulgado que o governo Jair Bolsonaro e a equipe econômica que o assessorava, comandada pelo senhor Guedes, pretendiam reduzir o salário mínimo abaixo dos patamares da inflação. Nesse ponto, o governo Lula ousa e ousa corretamente, na perspectiva de um governo que tem preocupação social. O governo já começa a tomar medidas muito importantes e acho que algumas vitórias, como aquela que recentemente foi obtida no Superior Tribunal de Justiça, mostram que os cofres públicos podem ser abastecidos, sim, na perspectiva de se garantir preocupação social e equilíbrio financeiro orçamentário. Portanto, acho que o governo decidiu bem, está num bom caminho e merece aplausos de toda a sociedade brasileira nesse ponto. Muito bem, Caio Coppola, chegou a sua vez. O governo vai conseguir equilibrar políticas sociais e redução de gastos? Bom, Lu, a esquerda brasileira, especialmente o Lula da Silva, não tem muito compromisso com a redução de gastos.
e nenhum compromisso com a redução de privilégios do setor público. Quem vai financiar eventuais políticas sociais do governo petista serão, como sempre, os pagadores de impostos, seja por meio do aumento de tributos, seja por meio do endividamento do país. E qualquer que seja a origem desses recursos, essas medidas tendem a aumentar o desemprego e pressionar a inflação, prejudicando justamente os mais pobres. Ou seja, o que Lula oferece com uma mão para alguns, ele tira com a outra para todos, ainda que a conta chegue muito mais tarde, como foi no caso do desgoverno Dilma. Aliás, eu não me canso de surpreender com a desfaçatez do atual presidente. Ele vai à TV se gabar aí de resultados excepcionais na economia, mas omite que o maior recorde da era petista foi a marca de pior recessão econômica da história da República. Para quem não se lembra, foram mais de 7% de retração econômica em apenas 2 anos, com desemprego, juros e inflação lá nas alturas. Mas enfim, o fato é que esse governo não tem muito compromisso fiscal e sempre busca o endividamento ou a tributação para bancar o seu populismo. É por isso que o PT no Senado votou contra a redução de impostos dos combustíveis, da energia e das comunicações. É por isso que o ministro da Economia do Lula propôs a criação de um imposto digital para importações de pequeno valor. É por isso que o PT vota em peso a favor de aumentos no funcionalismo público, incluindo aqueles voltados para a elite dos servidores dos 3 poderes. Mas enfim, já que hoje é 1º de maio, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a data, nesse feriado que celebra o esforço, o protagonismo dos trabalhadores na construção de um mundo mais próspero, nos convida a uma reflexão crítica sobre a performance sofrível do atual governo quando o assunto é geração de emprego e de renda. Olha aqui, manchete da revista Veja, 28 de abril. Desemprego cresce e taxa chega a 8,8% no primeiro trimestre do governo Lula, um aumento de quase 1%. Com isso, há 9,4 milhões de pessoas buscando emprego no país, 860 mil pessoas a mais que no último trimestre do ano passado. O contingente de brasileiros ocupados, isso é, efetivamente trabalhando, caiu. A taxa recuou 1,6% no período, com menos 1,5 milhões de pessoas, ficando em 97 milhões de brasileiros ocupados. E quando a gente analisa só o recorte do emprego formal, o cenário também não parece auspicioso. Segundo essa reportagem do G1, de 27 de abril, a criação de empregos formais no primeiro trimestre recuou 15% em relação ao mesmo período de 2022, o equivalente a 93 mil postos de trabalho a menos. Então, esses são os primeiros resultados de um governo que, de forma bem cínica e demagógica, prometia, aspas, picanha e cerveja para o trabalhador. E Lula da Silva tem responsabilidade direta sobre esses números do desemprego, porque a sua retórica irresponsável drenou bilhões de reais da economia brasileira, mesmo antes dele assumir o governo. A manchete aqui do site da CNN Brasil, 3 de janeiro. Bolsa caiu 9% e perdeu 546 bilhões de reais em valor de mercado desde a eleição de Lula. E os prejuízos não pararam por aí. Uma manchete recentíssima do portal G1 de Economia, 10 de abril. Ibovespa recua mais de 7% em 100 dias de governo Lula, maior queda desde 1995. Portanto, o mesmo governo petista que drena a economia, que causa desemprego, que endivida o Estado e que busca aumentar impostos, agora anuncia uma medida que vai beneficiar bem pouco e essencialmente servidores públicos, aposentados e pensionistas e que não vai gerar novos postos de trabalho. E como dizem aqueles versos do Fagner, na belíssima canção Guerreiro Menino, um homem se humilha, se castram seu sonho é sua vida e a vida é trabalho. E sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Sem trabalho, um povo não é feliz. E o governo Lula, na questão do emprego, começou com o pé esquerdo. Muito bem, já quero reconhecer a minha ignorância, que eu achava que essa música era do Gonzaguinha. Eu falo os meus erros assim ao vivo, daqui a pouco eu até checo. Ou meus, vamos dar uma checada nessa informação. Vamos checar eu conheço na voz do Fagner. Bom, o Fagner é sempre maravilhoso. Eu estou muito influenciado pelo Ceará recentemente. Exatamente, muito bem. Vou falar agora com o Zé Eduardo, viu que o Caio trouxe, Zé Eduardo, uma série de números aqui, e ele traz uma questão importante, que é a responsabilidade econômica junto com a responsabilidade social. Tem gente que coloca como antagônico, não precisa ser antagônico responsabilidade social, responsabilidade econômica, mas existe aí sim uma questão que precisa ser discutida
com muita responsabilidade. E aí eu queria que você trouxesse, é claro, o seu ponto de vista dos números que o Caio trouxe, também levando em consideração que o trabalhador brasileiro precisa de verdade de um aumento real do salário mínimo, senão a população mais pobre vai perdendo aí o seu poder de compra e é ela que mais sofre. Eu fico bastante espantado com a afirmação do Caio de que o aumento do salário mínimo é uma medida populista. Então, talvez seja por isso que Bolsonaro não foi populista e manteve um arroxo no salário mínimo brutal, aumentando exclusivamente em relação à inflação do período, cortando um aumento de 54% real do salário mínimo durante os governos de Dilma e Lula. Ou seja, aumento do salário mínimo não é populismo. Aumento do salário mínimo tem a ver com redistribuição de renda, tem a ver com beneficiamento de 50 milhões de pessoas, Caio. Ou seja, eu acho que essa preocupação social que tem que ser colocada. E eu não posso, às custas dos mais pobres, tentar fazer contenção. Eu tenho que buscar a contenção de outras formas, como o arcabouço fiscal se coloca, como a elevação de receitas, cortar, se necessário for, não na perspectiva do Estado mínimo, não, essa não, mas na perspectiva do Estado social, eventuais gastos supérfluos. Isto tudo pode ser feito. Aliás, Caio, o governo Lula conseguiu um equilíbrio fiscal, que você ignora, você acopla o período Dilma do primeiro para o segundo mandato, justamente o período em que nós tivemos a grande crise de commodities. E foi uma consequência grave para muitos países, para o Brasil gravíssima, a partir das características econômicas que nós vivenciamos. Ou seja, crises econômicas não são geradas exclusivamente por aquilo que você chama de gastança ou populismo, que é a elevação do salário mínimo. Eles são gerados por situações internacionais, às vezes por equívocos governamentais, mas não por essas situações que os neoliberais afirmam que arrocha-se o povo, tem o equilíbrio fiscal para garantir dinheiro para quem já o tem. Isso me parece absolutamente equivocado. A maior preocupação de um governo, mesmo com o cobertor curto, é combater a miséria, combater a fome. E claro, se você lembrar do governo Lula, nós tínhamos pleno emprego, Caio. E ainda não tivemos 6 meses desse governo. Veja como você coloca. Nós tivemos 6 meses desse governo, tendo o governo Lula recebendo um orçamento desequilibrado a partir das medidas populistas que Jair Bolsonaro tomou para tentar ganhar a eleição e nem assim conseguiu. Você se esquece da gastança de Bolsonaro? Você se esquece que ele infringiu o teto e, inclusive, Guedes ficou numa saia justa diante das suas posturas, justamente para que ele pudesse ganhar a eleição e, mesmo assim, não conseguiu? Eu acho que nós temos que olhar direitinho as coisas como são. Não temos 6 meses de governo ainda. Recebeu-se uma herança desequilibrada do governo anterior e o governo Lula segue firme no cumprimento daquilo que são suas premissas orientadoras. A premissa social primeiro, para depois garantir o equilíbrio fiscal. Olha, eu acredito que o aumento do salário mínimo, já endereçando a questão posta aqui pelo meu debatedor, ele é uma medida populista, dado o contexto. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um governo que se endivida. A gente está falando de um governo cuja retórica do seu líder, mesmo antes da posse, drenou mais de R$500 bilhão da economia nacional e que de lá para cá fez a Bolsa de Valores cair aí pelo menos 4%. E a gente vê a repercussão prática dessa retórica, né, e dessa visão econômica, dessa visão de mundo, por que não, a gente vê nos números do desemprego. A gente vê o desemprego segundo o IBGE. Então, a fonte oficial, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aumentando quase 1%. Então, é disso que, nesse sentido, que a medida é populista. Você dá aí R$18 de aumento para o trabalhador e você dá 20% para a elite do judiciário. Muito bem, Zé. Eu diria a você, Caio, o seguinte, que depois de 6 anos, atenção, 6 anos sem aumento do salário mínimo, quando o governo começa a retomar sua visão de que tem que dar aumentos acima da inflação, associando ao crescimento do PIB, que é uma postura equilibrada, você chama isso de populismo. Quando, na verdade, era a mesma política que foi seguida no governo Lula e no governo Dilma e tinha virado lei. Ou seja, aumento acima da inflação de acordo com o PIB. Sabe para quê, Caio? Redistribuir renda. Ou seja, se você não fizer isso, como você propõe que não se faça, não se redistribui renda no país e azar da classe trabalhadora.
Muito bem, Caio, aqui você sabe, no Grande Debate eu gosto de checar e rechecar informação. A canção Um Homem Também Chora, também conhecida como Guerreiro Menino, é do Gonzaguinha, do disco Alô, Alô Brasil, de 1983. Depois o Fagner gravou e estourou na voz do Fagner. Tá vendo que eu te ajudo, né, Caio? Muito obrigado. Muito obrigado.